paz de Cristo, meus irmãos e irmãs. Deus seja louvado, Deus abençoe todos vocês. Pode tomar o seu assento, fique à vontade. Graças a Deus por essa noite, por esse encontro, pela 60ª Assembleia Geral da Igreja Adventista da Promessa. Para nós é um privilégio, eu e meus colegas da Junta Geral, que estivemos aqui pela primeira vez. Para mim é a primeira vez em solo nordestino e eu agradeço muito a Deus por esse privilégio, por essa oportunidade. Eu pensei que o dia que eu viesse era para ir passear, para ir para a praia. A gente veio para cumprir a missão, para servir o Senhor e o reino de Deus. E que bênção, irmãos, estar aqui com vocês. A gente sentiu uma boa acolhida da Igreja do Senhor aqui em Sergipe e foi ótimo. Eu quero testemunhar que pela graça de Deus, a Igreja Sergipana, a Igreja da Convenção Ceal, tem abençoado a Igreja do Brasil e especialmente também a minha vida e a convenção de onde eu venho, a Convenção Paranaense. Eu tenho o privilégio de conhecer o pastor Denilson, que é nosso líder da Junta de Missões, a gente ter a gratidão a Deus de poder conhecer também o pastor Christian, sua esposa, seu filho, que estão servindo ao Senhor em Moçambique. E tem mais uma figura pastoral que foi gerado aqui entre vocês e está conosco lá na Convenção Paranaense, o pastor Daniel Lima. É um pastor da Convenção Paranaense, mas foi gerado em Cristo aqui nessa terra. E hoje ele serve lá em Foz do Iguaçu, pastoreando 2 igrejas locais. Então nós louvamos a Deus pela vida de vocês e todos os demais irmãos das convenções aqui mais próximas, A Convenção Ceal, Nordeste Oriental, Convenção Bahia, Ceará e por aí vai. Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. É um grande privilégio, um grande prazer estar aqui com vocês, irmãos. Esse culto está muito gostoso, Está uma experiência assim, muito agradável e a gente gostaria de ficar aqui bem mais tempo do que nos é possível. Eu imagino que você gostaria de passar um tempo bem maior aqui cantando, orando com os irmãos, louvando na presença de Deus, oferecendo louvores a Jesus. O fato é que, infelizmente, uma hora o culto tem que acabar mesmo. E a gente tem que ir para casa e segunda-feira a rotina começa de novo, o trabalho e as coisas que a gente tem. E eu fiquei pensando mesmo em coisas que às vezes a gente vivencia, gosta, se envolve e de repente a coisa tem que parar. Eu não sei quanto a vocês, talvez muitas pessoas que estão aqui gostam de acompanhar algumas séries de TV, Assistir programas de TV em série. E o que eu percebo que é interessante, às vezes você começa a acompanhar uma série e gosta do enredo, gosta da trama, da dinâmica, e às vezes cria algum suspense, e a história tem um desenrolar, e você sempre fica na expectativa de quando termina uma temporada, é que logo sai a próxima temporada para você ver como é que vai se desdobrar a história. Agora eu fico muito chateado, e eu acho que quem gosta também fica, quando simplesmente você espera a próxima temporada e você descobre que a série foi cancelada. Não tem final da história, não vai ter a próxima temporada e acabou. Esse tipo de situação deixa a gente bastante assim, triste, desenchavido com tudo isso. Felizmente, irmãos, nós conhecemos também uma saga, nós conhecemos uma trama, nós conhecemos uma história que não vai ser cancelada. Nós fazemos parte, nós somos chamados para fazer parte do reino de Deus, e nós conhecemos essa saga gloriosa do Deus verdadeiro que se tornou carne, se fez homem, habitou entre nós, manifestou a sua glória e prometeu que um dia voltaria para buscar a sua igreja, e essa história revelada nas Escrituras não vai ser cancelada, aleluia. Essa história vai se realizar, ela vai se cumprir integralmente para a glória do Senhor. Louvado seja Deus por isso. Jesus prometeu, quando ele esteve aqui, que ele edificaria a igreja e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. As forças de Satanás não iriam impedir o avanço da igreja. Satanás não seria capaz de cancelar o trabalho da igreja. Jesus disse isso e nós acreditamos em Jesus, sabemos que isso é verdade. Contudo, Jesus também disse que daria aos seus discípulos, na mesma ocasião que Jesus disse que as portas do inferno não impediriam o crescimento da igreja, Jesus também disse: eu vou dar a vocês as chaves do reino dos céus. O
que vocês ligarem na terra será ligado nos céus. O que desligarem na terra será desligado nos céus. Com essa palavra, Jesus está dizendo que estaria concedendo à sua igreja também a autoridade. Estaria concedendo autoridade para a sua igreja no exercício da sua missão. Jesus garantiu que Satanás não conseguiria impedir o avanço da igreja, mas indicou que os seus discípulos teriam uma participação ativa na jornada, na caminhada da igreja. No chamado de Jesus, a igreja não é uma comunidade passiva. Ela não assiste os fatos. Ela não apenas vê o desenrolar da história. Muito pelo contrário, ela recebe autoridade para reagir ou para ser instrumento daquilo que Deus deseja fazer na história. Então os discípulos teriam papéis importantes a desempenhar no mundo. Eles poderiam viabilizar a missão, o trabalho da igreja, ou até mesmo os discípulos poderiam inviabilizar a missão, inviabilizar a prática dessa comunidade. Mas será, pastor? É verdade. Em Mateus 23:13, Jesus mostra ali, ele faz uma série de advertências aos fariseus. 23:13 ele diz assim: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens, vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Jesus está dizendo nessa passagem que os fariseus, por seu legalismo e seu fingimento, por serem hipócritas, eles atrapalhavam a entrada de novas pessoas no reino. Ah, pastor, mas isso é os fariseus. É verdade. Mas a Escritura também mostra no Novo Testamento, na terceira carta de João, no versículo 9, João menciona um irmão da igreja, chamado Diótrefes. Esse irmão, ele se colocava como um líder na comunidade, ele não recebia os irmãos que vinham para visitar a comunidade. Inclusive o próprio João, o discípulo do Senhor, ele não recebia João. Ele falava mal de João, falava mal dos discípulos e queria impedir os irmãos de receber outros irmãos na fé. E quem recebia, ele expulsava. Então perceba que tinha um líder da comunidade, a quem João escreve. Ele escreve para o Gaio e menciona esse tal de Diótrefes. Parece que era um irmão tóxico, um irmão adoecido na sua fé, que exercia uma liderança na igreja local, mas estava agindo como um daqueles fariseus que Jesus advertiu. Ele não entrava e nem deixava quem queria entrar. Ele estava atrapalhando o progresso da igreja. Sabe o que eu percebo nessa reflexão, irmãos? É que, embora Satanás, Jesus falou, ele não vai impedir o avanço da igreja, a igreja ela tem responsabilidade no trabalho, na missão. Então há a necessidade de refletirmos sobre nós, que temos as chaves do reino dos céus. Como nós, como igreja, como corpo de Cristo, poderemos cooperar no avanço da missão. Então eu quero compartilhar com você um pouco sobre Atos capítulo 15. Em Atos capítulo 15 eu encontro uma referência para que a igreja garanta a continuidade e o sucesso da missão. Para que a igreja se reconheça como participante da missão de Deus e não impeça o progresso do reino do Senhor na terra. Em Atos capítulo 15, o capítulo começa mostrando para nós que vieram da Judéia alguns irmãos, algumas pessoas da igreja, foram até Antioquia. O apóstolo Paulo já tinha feito a primeira viagem missionária, tinha ganhado pessoas para Jesus, milagres o Senhor tinha feito por meio do apóstolo Paulo, igrejas já haviam sido plantadas, e agora chega um grupo de pessoas, vem de Jerusalém, chega em Antioquia e diz para o pessoal assim: se vocês não circuncidarem, vocês não vão poder ser salvos. Eles diziam, se vocês não forem circuncidados, isso é, não se tornarem judeus primeiro, por meio da circuncisão, vocês não vão poder ser salvos. Então, o Paulo e o Barnabé, como eram líderes da igreja, eles reagem prontamente e eles contestam
veementemente esses irmãos que estavam dizendo isso, mas parece que não foi suficiente, e eles entenderam então que era necessário enviar tanto Paulo, Barnabé, mas outros irmãos até Jerusalém para falar com os apóstolos a respeito dessa questão. E aí? A gente tem que circuncidar mesmo para ser salvo? Então eles vão em Jerusalém, chegando em Jerusalém, logo uma assembleia se forma. É um tipo de assembleia geral da igreja, é convocada ali. E houve muita discussão, o livro de Atos diz, bastante discussão a respeito, os apóstolos, os presbíteros se reuniram para considerar a questão no versículo 7. Depois de muita discussão, Pedro levantou-se e dirigiu-se a ele e disse: irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus escolheu dentre vocês para os gentios que ouvissem dos meus lábios a mensagem do evangelho. Deus, que conhece os corações, demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo, como antes nos tinha concedido. Então Pedro assume a palavra e ele tenta mostrar: olha, eles receberam o Espírito Santo como nós. Essa é um indicativo de que Deus os aceita, independentemente da circuncisão. Logo na sequência, Paulo e Barnabé tomam a palavra e eles tentam reforçar o argumento de Pedro, contando das maravilhas que Deus fez, dos milagres que o Senhor realizou. Na sequência, Tiago também toma a palavra e ele mostra que a conversão dos gentios é um cumprimento das Escrituras. Uma promessa de Deus registrada no livro do profeta Amós, que Deus iria restabelecer, restaurar o tabernáculo caído de Davi. A adoração seria restaurada, restituída por meio da igreja, agora composta também por gentios, por pessoas que não eram da linhagem judaica. E ali ainda o Tiago diz: olha, Deus mostrou isso já desde os tempos antigos. Não era um plano B, não era uma coisa assim, vamos tentar consertar isso agora. Eles fizeram isso então, Tiago apresentou essa mensagem, e ele disse então: olha, eu acho que a gente não deve dificultar a vida dos novos convertidos com mais coisas que a gente não é para nós cumprirmos hoje. Então ele recomendou algumas coisas básicas. Eles estavam pensando que a circuncisão era necessário, e então eles fizeram algumas recomendações básicas de alguns elementos que eram considerados cerimoniais e que seriam suficientes para que os irmãos praticassem. Eles não deram recomendações gerais, amplas, apenas algumas coisas básicas para que pudessem assim manter comunhão entre os cristãos gentios e os cristãos de origem judaica. Então eles redigiram uma carta com um parecer, e essa carta foi enviada por meio de Paulo e Barnabé, Judas e Silas. E eles foram até Antioquia para ler essa carta para os irmãos e passar essas orientações dos apóstolos. E eu quero ler com você agora o versículo 31 desse trecho da carta. Versículo 31. Os irmãos a leram e se alegraram com a sua mensagem animadora. Judas e Silas, que eram profetas, encorajaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. Tendo passado algum tempo ali, foram despedidos pelos irmãos com a bênção da paz, para voltarem aos que o tinham enviado. Agora veja o versículo 35. Paulo e Barnabé permaneceram em Antioquia com muitos outros, ensinavam e pregavam a palavra do Senhor. Perceba, meus amados irmãos, que uma questão importante foi levantada na igreja no começo da sua caminhada, da sua jornada. Eles estavam ganhando pessoas, a igreja estava se expandindo, os gentios estavam se convertendo, mas de repente um problema se levantou, e era um problema sério, era um problema central da fé cristã, era um problema que exigia uma reflexão séria, porque estavam dizendo: olha, a circuncisão é necessária para a salvação. A questão era, Jesus não era suficiente, o sacrifício de Jesus não bastava. Era necessária a circuncisão ainda para alcançar a salvação. Era necessário tornar-se parte do povo judeu para então tomar parte das promessas. Esse era o argumento. Era argumento que surgiu dentro da própria cristandade, dentro da própria comunidade. E o que a igreja faz? Eles fazem uma assembleia, eles fazem uma reunião. Como que a igreja lida
como que a igreja permite, ela favorece o seu progresso, o seu avanço missionário? Ela preserva a sua unidade. Os apóstolos reúnem a comunidade, outros irmãos se reúnem também, eles sentam para discutir a Bíblia, para conversar, para discutir a respeito da palavra de Deus. Os irmãos opinam, eles ouvem, eles fazem abordagens. A igreja se preocupa em preservar a sua unidade para garantir o avanço da missão. Se aquela ideia daqueles homens prevalecesse, muitos gentios deixariam o caminho, muitos gentios não perseverariam, haveria um distanciamento total. A igreja estava num momento crucial ali, e o momento era: nós precisamos preservar a nossa unidade para que a missão avance. Veja que Tiago disse, Pedro, melhor dizendo, disse: olha, Deus não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que os purificou os seus corações pela fé. Pedro precisou fazer esse destaque. Eles tiveram seus corações purificados assim como nós. Eles receberam o Espírito Santo assim como nós. Eles foram salvos pela mesma graça que nós, aleluia. A igreja do Senhor Jesus, ela segue em frente quando ela luta, quando ela se esforça, quando ela batalha por preservar a sua unidade, aleluia. A sua identidade de fé, o seu compromisso com os pilares da fé cristã, com a salvação pela obra graciosa de Jesus. Não era o momento agora de dissipar, era o momento de fortalecer a sua fé e a sua confiança na palavra. A igreja deve preservar a sua unidade. É natural que o crescimento, às vezes, possa dar lugar a divergências. Isso aconteceu lá em Atos capítulo 6. Em Atos capítulo 6, a igreja começou a crescer e logo surgiram reclamações, porque as viúvas dos gentios estavam ficando em segundo plano. Estava havendo talvez um tipo de descaso ou esquecimento por parte da comunidade. E o que os apóstolos fazem? Fazem uma assembleia, reúnem esses líderes e deliberam sobre a questão, cuidando do fato. Em Atos capítulo 15, uma teologia furada estava sendo imposta sobre os novos convertidos. Eles reuniram, a igreja se reuniu, tratou da questão. Cristo era suficiente para a salvação. Cristo é suficiente para purificar o coração dos gentios pela fé. Era preciso chegar a um consenso, era preciso conversar com os líderes para que a mensagem fosse preservada. Houve muito debate, glória a Deus por isso. Glória a Deus pelas discussões, reflexões, pela diversidade de ideias, mas tudo foi consolidado pela fé em Jesus, aleluia. Não é vergonha o debate, não é vergonha a discussão, não é vergonha, não é descaso. Melhor dizendo, vergonha é o descaso, vergonha é a falta de cuidado com a unidade da igreja, com a palavra de Deus. E eles trataram tudo com muita seriedade. Veja, irmãos, eles poderiam ter escorraçado aqueles irmãos que vieram de fora e poderiam ter dito assim, ó, saiam daqui vocês com as suas ideias toscas. Mas eles disseram, não, nós vamos tirar isso a limpo. Vamos até os apóstolos, vamos conversar com os líderes da nossa igreja. A boa teologia favorece a unidade do corpo de Cristo. A igreja apostólica sempre preservou por isso. A igreja adventista da promessa também batalha por isso. Por formar a boa teologia, por elaborar questões fundadas na palavra de Deus, aleluia. Glória ao nome do Senhor. Nós somos salvos todos pela mesma graça, disseram eles. E assim acontece conosco. Judeus e gentios, brasileiros e africanos, chilenos e indianos, sulistas, nordestinos, todos lavados no mesmo sangue puro, todos regenerados pelo mesmo sacrifício de glória, todos transformados pela mesma graça. A igreja de Jesus Cristo, eu e você, de norte a sul, precisamos nos unir e precisamos nos unir cada vez mais como corpo de Jesus e batalhar pela nossa unidade.
e batalhar pela nossa fé, e batalhar pelas nossas crenças, e batalhar pelos nossos valores, e nos unir no amor de Jesus Cristo, e confiar na palavra de Deus, e confiar nos líderes da igreja, e trabalharmos juntos pelo reino do Senhor, para que a missão não pare, para que a missão continue avançando, para que outras terras sejam alcançadas com a palavra da graça, aleluia. A igreja lutou, trabalhou para preservar a sua unidade. A igreja também deve reconhecer que a diversidade não é um problema para a missão. Talvez alguém pudesse falar assim: olha aí Antioquia dando problema já. Talvez outros poderiam pensar assim: olha lá Paulo, fica viajando, em vez de ficar aqui, agora vem esses caras aqui, está dando problema aqui na igreja. As novas igrejas plantadas, as novas comunidades que surgiam, não eram vistas como um problema para resolver. Os novos campos missionários não eram um problema para a igreja. Era uma oportunidade para alcançar mais lugares e pessoas com a cruz de Cristo. O pessoal, irmãos, ficava feliz com a conversão dos gentios, diz o capítulo 15. Por onde eles passavam, eles contavam os testemunhos das pessoas que se convertiam ao Senhor. E as pessoas ficavam felizes, a congregação ficava animada, a congregação ficava contente. Judas e Silas, que tinham dom de profeta, passavam também, foram até Antioquia, e agora eles consolam os irmãos, eles confortam os irmãos da fé. E o que é interessante aqui, é que o capítulo 15 começa com um ponto sensível de divergência entre a igreja, e agora no capítulo 15 ainda, ele vai terminando com novamente um ponto sensível. Parece que estava tudo tranquilo, porque eles estavam trazendo consolação e conforto. Os irmãos levaram a resposta dos apóstolos, aquela carta contendo orientações para a igreja. Os irmãos leram a carta, eles se sentiram consolados e confortados. Aí no capítulo 15, no finalzinho do capítulo, Paulo e Barnabé resolvem fazer uma segunda viagem missionária. E quando eles saem para a segunda viagem missionária, o Barnabé quer levar o João Marcos, que tinha voltado atrás na primeira. Eles não concordam com isso. Paulo não queria levar, o Barnabé queria, e a Bíblia diz que eles chegaram num desentendimento assim tão sério, um desentendimento entre esses dois irmãos, que eles resolveram, cada um vai para um lado. Paulo vai para um lado, ele pega Silas e vai para um lado, e o Barnabé junta-se com o João Marcos, seu primo, e vai para o outro lado. E eles vão desbravar outros solos. É interessante que parece que tudo ia bem, a igreja estava vivendo um tempo de tensão, e aquilo foi administrado com sabedoria e graça, e agora, novamente, uma situação vem surgindo no meio da comunidade. E por que aquilo surge? Por que acontece esse desentendimento entre Paulo e Barnabé? Por que eles brigam a esse ponto, pelo menos, entre aspas, brigam, ao ponto de separar? Foi Deus que chamou aqueles dois. Foi o Espírito Santo que separou Barnabé e Saulo. E agora, de repente, eles não estão caminhando mais juntos. Eles não se entendem mais. Cada um vai para um lado. Isso pode aparentar que era a unidade da igreja que estava ruindo de novo. Pode parecer que a unidade da igreja estava por um fio novamente. Paulo e Barnabé certamente eram diferentes, eles tinham personalidades diferentes. Eu penso que Barnabé olhava para as pessoas e pensava assim: o que a obra pode fazer por essa pessoa? Barnabé provavelmente era um homem discipulador. Ele discipulou o próprio apóstolo Paulo. E agora ele quer cuidar, ele quer insistir no cuidado, no trabalho com João Marcos. Barnabé certamente era um discipulador. E ele pensava em como a obra de Deus poderia ajudar aquelas pessoas. E agora Barnabé insiste em levar João Marcos. Por outro lado, Paulo parece que é daqueles que perguntava assim: o que essa pessoa pode fazer pela obra de Deus? Paulo parece que era um homem mais prático, mais decisivo, mais incisivo. Eles não chegam num acordo a respeito de levar ou não João Marcos.
e eles se separam. Quem estava certo? A gente não sabe. Não sabemos o que teria acontecido se eles tivessem levado João Marcos. A Bíblia não faz, no relato, não faz um juízo de valor para quem estava certo, era Paulo ou Barnabé. A Bíblia não diz nada a respeito disso. Não sabemos como seria se João Marcos tivesse ido com eles. O que nós sabemos dessa passagem é que controvérsias são naturais em pessoas de Deus. Pessoas de Deus também se desentendem. Pessoas cheias do Espírito Santo, como aqueles dois homens, também se ferem, se irritam. Muitas vezes não conseguem chegar num acordo. Controvérsias, irmãos, eu aprendo com essa passagem que controvérsias não precisam ser definitivas. Talvez você já teve tensões com pessoas com que você convive na sua igreja. Talvez você já teve tensões com membros da sua família. Talvez você já viu a sua igreja local vivendo tensões sérias, crises de relacionamento, problemas de comunhão. Infelizmente, isso não é incomum. É natural que aconteça. Aconteceu com homens de Deus que foram chamados pelo Espírito Santo. Eles chegaram a um desentendimento, uma tensão. Mas essas coisas não precisam ser definitivas. Observe que Paulo não disse assim: você vai para cá, eu vou abrir uma nova igreja então. Paulo não pensou em abrir uma nova igreja. Barnabé não pensou em abrir uma nova igreja. Eles não pensaram em formar novos grupos. Eles não pensaram em motim. Eles simplesmente seguiram desbravando novos solos, novos territórios, no mesmo chamado, na mesma missão, na mesma confissão de fé, no mesmo compromisso, aleluia. Mais tarde a Escritura mostra para nós que tanto João Marcos quanto Barnabé ainda compartilhavam da vida cristã, do ministério pastoral com Paulo. Serviram juntos mutuamente, apesar dessa tensão pontual. Eu aprendo com essa passagem que controvérsias não devem abalar nossa unidade. As nossas diferenças não devem abalar a fé que abraçamos. A diferença de lugar, de história, de gostos, de predileção, do jeito que a gente toca, do jeito que a gente canta, as perspectivas ministeriais, um trabalha mais com jovens, o outro gosta de trabalhar com mulheres. Um foca na missão transcultural, o outro é de missionário urbano. Essas diferenças são naturais. Às vezes nós vamos encontrar dificuldade de se entender, mas no final das contas, a graça do Senhor nos une. A graça de Deus nos sustenta, a graça de Jesus nos mantém de pé. A igreja não precisa cingir, você não precisa romper com a tua comunidade, com o teu pastor, com teus irmãos, fazer carreira solo, não. Isso é coisa de cantor sertanejo. Isso é coisa de vou fazer carreira solo. A gente continua sendo parte do mesmo corpo, da mesma comunidade, da mesma fé, da mesma igreja. A gente continua desbravando novos solos. Cada um vai usando o dom que tem para a glória de Deus. Aleluia. A unidade vai preservar a missão da igreja. As diferenças serão úteis para a missão da igreja. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Nós temos todos uma só fé, um só batismo, um Deus que é Pai de todos. O pai da igreja em Aracaju é também o pai da igreja que está em Fortaleza, é o pai da igreja que está em Manaus, é o pai da igreja que está em Belém, em São Paulo, em Curitiba, em todos os lugares da terra, aleluia. Temos o mesmo Senhor, a mesma fé, e a gente vai conseguir lidar com as diferenças que às vezes acontecem. Talvez nesse exato momento você esteja enfrentando dificuldades de relacionamento da tua igreja local. Quantas igrejas locais, irmãos, estão doentes, adoecidas, por tensões que não são resolvidas, que se instalam e ficam ali. Há pouco tempo lá na nossa convenção, a gente chegou numa comunidade local e disseram para nós, faz alguns anos já, um conflito relacional. E alguém do grupo disse assim, pastor, faz 20 anos que a gente está com esse problema aqui. Se arrastando por 20 anos com uma tensão absurda, com questões pequenas e vazias.
Perderam o foco da centralidade da graça salvadora em Jesus para se perder com coisas miúdas. A igreja do Senhor Jesus precisa se fortalecer na sua fé, precisa se fortalecer na sua teologia, precisa valorizar os diferentes dons que as comunidades têm, precisa valorizar as suas lideranças, precisa confiar na graça de Deus que nos une e precisa avançar na missão. Nós vamos avançar na missão. Nós não vamos deixar que picuinha por cargo, por quem chamou, se escalou para pregar ou não, quem que toca hoje, que não veio no ensaio. Nós não vamos nos derrubar por isso, aleluia. Não vamos, a igreja não vai em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós vamos ser uma igreja vigorosa. Vamos ser uma igreja fiel, uma igreja comprometida com a palavra, uma igreja de oração, uma igreja que sabe perdoar, que sabe amar, sabe abraçar o próximo, sabe respeitar as diferenças, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. É verdade, Satanás não vai derrubar a igreja, não vai impedir, e nós também não vamos impedir o progresso da igreja de Deus. Irmãos, nós não fomos feitos em série, a gente não foi feito em linha de produção, não fomos feitos, seria fácil se Deus fizesse assim, todos com a mesma altura, mesma cor de cabelo, mesmo peso, mesmo timbre de voz, todo mundo afinadinho, todo mundo inteligente, todo mundo corpo atlético. Deus poderia fazer todo mundo assim? Deus poderia ter feito bilhões de seres humanos, programados exatamente iguais. Deus não fez assim. Aprove a Deus nos gerar a partir uns dos outros. Deus podia ter feito assim um pacote, né? Vou fazer aqui mil caras e 1000 mulheres. Deus podia ter feito já a terra cheia como um todo, pronto. Ele preferiu nos gerar a partir de uma matriz, de um personagem. Nós viemos de um único protótipo, talvez para que a gente não se esqueça que somos parte uns dos outros. Talvez para que a gente não se esqueça que nós pertencemos uns aos outros. Mas ainda assim, mesmo derivando de um protótipo, às vezes a gente se devora, não é? Às vezes a gente se morde. Às vezes a gente perde tempo por causa das nossas tensões, as nossas discussões, as nossas pelejas. Às vezes as nossas igrejas locais sofrem. Às vezes o pastor sofre. Corre falar com o irmão aqui, corre falar com a irmã aqui. Corre resolver esse problema, aí vai ao outro, liga para o superintendente, o superintendente vai e fala com o pastor, vamos fazer reunião. A gente sofre, às vezes os irmãos sofrem, a comunidade sofre. Nós pertencemos um ao outro, mas ainda assim, às vezes a gente se morde. Mas foi por isso, por conta das nossas dificuldades ainda, das nossas muitas maneiras de ser, que Deus nos gerou de novo. Deus gerou a gente em Adão, mas Deus nos gerou de novo em Cristo. Deus nos gerou de novo e em Jesus a humanidade é refeita no Senhor. A humanidade pode ser uma em Adão, mas a igreja é uma em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A igreja é uma em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E a gente tem as nossas diferenças, a gente tem os nossos desafios, as nossas tensões, mas somos um no Senhor, aleluia. E aqui é que está o nosso foco, aqui é que está o nosso chamado. E a gente vai espalhar pela terra proclamando a mensagem da paz do Evangelho do Reino, seja com base missionária, com PG, com estudo bíblico ou com célula, seja em missão urbana, em plantação de igreja, revitalizando igreja, seja com grupo de louvor, com coral ou com dupla, de qualquer maneira, de qualquer forma, biblicamente, à luz da palavra de Deus, sendo um em Cristo, a missão não vai parar para a glória de Deus.
Louvado seja o nome do Senhor. Promova a unidade do Evangelho na sua igreja local. Estude bem, faça teologia, vai estudar no setup, compre bons livros, ensine com amor, corrija com sabedoria e graça. Seja uma bênção lá na tua escola bíblica. Que acabem as tensões, as alfinetadas em escolas bíblicas. Que acabem essas coisas. Que a gente seja bênção lá na nossa igreja local. Que a gente aproveite a hora do estudo bíblico para examinar a palavra e para fortalecer os irmãos, para ajudar uns aos outros, para encorajar uns aos outros, aleluia. Vamos nos alegrar com a missão no mundo todo, vamos nos alegrar com a conversão dos perdidos, aleluia. Você acredita, irmão, você acredita que de vez em quando eu ainda ouço gente dizer assim: tem tanto trabalho para fazer aqui, por que vai fazer evangelismo lá na África? Ainda tem gente que diz esse tipo de coisa. Tem tanto trabalho, tem tanta gente para ser salva aqui, por que a gente vai evangelizar lá no outro lado do mundo? Gente do céu, pega nossos documentos aqui, pega os nossos balancetes. A maior parte, maior parte dos investimentos, dos nossos recursos são aplicados no nosso país. É aqui que estão a maioria dos nossos pastores. É aqui que estão a maioria das nossas missionárias. É no nosso próprio país. E graças a Deus por isso. Mas há muito campo a ser percorrido. Há muito campo a ser semeado. A missão não é primeiro Jerusalém. É tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. É simultânea. Então a gente vai se alegrar quando ouvir os testemunhos de outras terras, onde está sendo feito investimento, onde está sendo construído alguma coisa, onde tem gente sendo enviado, onde tem gente sendo salva. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus por Moçambique, glória a Deus pela Nigéria, glória a Deus pela Índia, glória a Deus pelo Nepal. Glória a Deus pelo Chile, pelo Paraguai, pelos missionários que são enviados, pelo dinheiro que entra na conta. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus pelas bases missionárias, glória a Deus pela festa da colheita, glória a Deus pelo culto dos jovens, glória a Deus pelo chá das irmãs, glória a Deus pelo ensaio do grupo de louvor, glória a Deus pela vida da igreja, aleluia, glorifica a Deus pela vida da igreja, seja uma bênção na sua igreja, aleluia, aleluia, aleluia. Vamos orar pela Europa. Vamos entrar no continente europeu para a glória de Deus. Irmãos, nós não somos rivais, nós somos irmãos. Aleluia. Vamos transtornar o mundo com o evangelho. Vamos para as ruas. Vamos fazer evangelismo de casa em casa. Vamos fazer aconselhamento. Vamos entrar nas escolas. Leve seus amigos para a igreja. A IAP não é um entrave para que as pessoas entrem no reino de Deus. Nós não estamos parados na porta impedindo ninguém para entrar, porque a nossa missão é sair para o mundo, chamando eles para entrarem no reino de Deus. Os promessistas não estão emperrando a porta. Os promessistas foram salvos pela graça. Brasileiros, argentinos, bolivianos, de todas as partes, de todos os países, nos lugares que ainda não chegamos. Os promessistas são só com eles em Cristo Jesus. Meus irmãos, a Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas se nós nos sujeitarmos a Deus, ele nos usará. Eu quero te encorajar no nome de Jesus a você se sujeitar a Deus, a você deixar as tensões, as disputas, as rixas, as intrigas de lado e lute pela unidade da sua igreja local. Lute pela unidade do grupo de louvor que você faz parte. Lute pela unidade da sua comunidade. Lute pela unidade do seu pequeno grupo. Seja uma bênção para o seu pastor. Seja uma bênção para a sua igreja. Seja uma bênção para a sua família. Vamos à missão em nome de Jesus.
Eu vou louvar a Deus por todos aqueles que receberam dons espirituais, por todos aqueles que são chamados para a missão, são convocados para pregar, para evangelizar, para abençoar, para ajudar o povo do Senhor. Eu não vou ter vergonha, eu não vou ter medo, eu não vou fazer disputa, eu não vou ter intriga, eu vou glorificar a Deus que está levantando uma igreja forte e vigorosa nesse tempo. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos para a missão, Igreja Adventista da Promessa. Vamos para a missão, povo de Deus. Vamos para a missão, Sergipe. Vamos para a missão, Paraná. Vamos para a missão, São Paulo. Vamos para a missão, Amazonas. Vamos para a missão, Pará. Vamos para a missão, Índia, Inglaterra. Vamos para a missão, povo de Deus. Em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Aleluia. Eu quero convidar vocês para a gente orar, pastor. Vamos fazer oração em nome de Jesus Cristo. Fica de pé, igreja. Eu gostaria de pedir que o pastor vai conduzir as orações, mas eu gostaria muito, irmão, de pedir para você, que você coloque agora no seu coração, onde tiver algum tipo de aparente entrave para a missão. De repente é problema de relacionamento mesmo, porque infelizmente essas coisas às vezes têm. No nome de Jesus você vai orar hoje, vai dizer: Deus, isso aqui vai cair por terra. Essa perturbação, essa chateação, esse aborrecimento, talvez hoje vai ser o dia, você vai chegar, vai procurar alguém, vai falar: irmão, eu quero me entender com você em nome de Jesus. Você que acompanha aí de casa, talvez é o dia, é a hora, é a ocasião para fazer isso, para a gente ser bênção na igreja, para a gente ser bênção onde o Senhor nos colocou, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Glórias a Deus, aleluia. Vamos orar, povo de Deus. Cadê o pessoal do louvor? Sobe aqui para a gente cantar pelo menos uma estrofe do louvor. Amém, vamos orar. Vamos para a missão? Próxima assembleia, assim nós vamos replicando aí os voluntários. Até 2032, muitos voluntários vão surgir. Obrigado de coração, povo de Sergipe, povo de Alagoas, Convenção CEAL. E eu gostaria que vocês aplaudissem a Convenção CEAL. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. Todos os irmãos que trabalharam nessa noite, desde a recepção, o pessoal que cantou, o ministério, o coral, a Maísa, o pastor Silvio que pregou, todos que ficaram com a gente 6 horas, nesse encontro de 6 horas. Que Deus lhes abençoe, que Deus guarde vocês, nos guarde indo para a nossa casa. Que o Espírito vá conosco, que use a nossa boca. Quando abrimos a nossa boca, amanhã, depois de amanhã, daqui um mês, que possam sair palavras de vida eterna para as pessoas. Aleluia. Deus chama a promessa para um novo tempo. Um novo tempo. Amém? Podemos encerrar, pastor Mendes. Os ônibus que vão levar o pessoal para o hotel, o pessoal de fora, assim que terminar, o ônibus já vai passar no ponto para levá-los, tá bem? Recado aqui do pastor Mendes. Gente, vamos terminar então. Eu sei que vocês estão cansados, mas estão animados, amém? Amém. Mais forte, amém? Amém. Feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de vir aqui para o Nordeste neste ano. Há 93 anos, o Senhor acendeu a primeira chama no Nordeste. Ah, Senhor. E o fogo se alastrou rapidamente. Há um rastro de fogo da promessa. Há um rastro de fogo que foi para São Paulo, depois para o Sul, para a América do Sul. E aquela pequena chama se tornou um grande fogo. E hoje o seu Espírito aquece o coração do mundo por meio dessa igreja. Aleluia. Obrigado pela vida daqueles homens, meu Deus, e mulheres. Eles morreram, meu Deus, caminhando, meu Deus. Eles não entraram na terra, mas eles sonharam com a terra. Eles não viram a promessa chegar nos lugares em que ela chegou, mas eles oraram por isso, Senhor.
Aleluia, 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 aleluia. Eu sei que os nossos olhos não verão tudo que o Senhor vai fazer nessa igreja. Os nossos olhos não verão tudo que o Senhor vai fazer. Mas os nossos filhos e netos vão ver, meu Deus, o que essa geração que está batalhando, meu Deus, homens e mulheres batalhando em 2024, meu Deus, a nossa geração vindoura vai ver, meu Deus. Nós deixaremos uma igreja mais forte, mais resistente, mais poderosa na Tua palavra, Senhor. Porque o Senhor começou esta obra, ninguém detém, é obra santa, ninguém detém, é obra santa. Ninguém segura, é obra santa. Ninguém detém, é obra santa. Nem o inferno, nem Satanás, nem o mal, nem o pecado. Ninguém detém, é obra santa. Eu creio nessa obra, meu Deus, eu creio. O mundo ficará cheio da Tua presença, como as águas cobrem o mar. Nós cremos, meu Deus, nós cremos. Nós cremos, Senhor. Oh Deus, nós cremos, meu Deus. Nós cremos. Nós terminamos essa assembleia, desejamos que a graça do Senhor Jesus, grande amor de Deus o Pai, a comunhão consoladora do Espírito Santo, sejam com todo o povo promessista aqui em Aracaju e no mundo. Amém, amém, amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Abraça o seu irmão. Dê um ósculo santo no seu irmão.